Capítulo 148, O Mercador da Cidade do Rei, Parte 1. Bordestov saudou o longo tempo das chuvas, das nuvens escuras no céu. As chuvas caíram sobre a terra, atingindo os peitoris das janelas e as janelas criando um som alto e crepitante o tempo todo. Era razoável dizer que a primavera deveria ser uma estação chuvosa, quente e úmida. Mas este ano em Bordestov, desde o final dos meses de demônios, o número de dias chuvosos que eles tiveram pode ser contado em uma mão. Felizmente, a fazenda ficava bem ao lado do rio, o que tornava a rega muito conveniente. Agora, devido à forte chuva que recebiam, o ar opressivo finalmente se dispersou. Então, agora, quando Nightingale abriu uma janela, a sala foi inundada pela rica fragrância da Mãe Terra. De longe, você podia ver as plantações do outro lado do rio Xixui. O horizonte estava coberto com quantidades infinitas de mudas de trigo verde. Agora, lavados pela chuva, essas plantações brilhavam em contraste com a água cinzenta do rio. Roland esticou o corpo e colocou a caneta de volta no container. Vendo que ele havia terminado, Nightingale finalmente perguntou: "O projeto acabou bem?" "Bem, é uma arma totalmente nova, com sua taxa de fogo aumentada várias vezes", disse Roland, colocando a planta na pilha junto com mais de uma dúzia de designs. "Eu vou chamar de fuzil giratório. O que você acha?" "Você não precisa mostrar para mim", disse Nightingale, mostrando um sorriso irônico. "Eu não entenderia mesmo assim. Este é apenas o tipo principal. Se o cano for encurtado, ele se tornará um revólver, que você também pode carregar com você. No entanto, mesmo que seja útil tê-lo, ainda tenho que resolver primeiro uma peça-chave da tecnologia que está faltando. Mas, quando os tempos chegarem e eu puder dar a você, você não precisa mais temer o exército dos juízes vindos da igreja. Você quer dizer que permitirá que uma mulher comum mate um cavaleiro fortemente armado? Não apenas um, mas vários." Roland riu. "Se você tiver sorte, então os 5 homens poderosos também não seriam um problema." Nightingale expôs um olhar cheio de descrença. O momento em que ele queria dizer algo mais, um som de batida podia ser ouvido de repente vindo de fora do escritório. Sua Alteza Real, aprendiz de Barov que foi enviado para a capital, veio logo atrás. Ele trouxe um comerciante com ele que comercializa em salitre, no momento em que o comerciante está esperando do lado de fora do castelo para você recebê-los. Que aprendiz de Barov? Quando Roland pensou sobre isso, apenas uma coisa veio à mente. Antes do ataque a Longsomb Stronghold, o estoque de pólvora da Bordestov estava acabando, e ele enviara alguns guardas para o Fallen Dragon Ridge e Redwater City, na esperança de obter uma nova fonte de salitre. O aprendiz de Barov foi o último a ser enviado em sua jornada. Seu destino era a cidade do rei. Afinal, eles deveriam ter todos os tipos de mercadorias ali, juntamente com o verão que se aproximava. Isso significava que a produção de salitre certamente seria significativamente aumentada. Ele nunca esperara que a última pessoa que ele enviara fosse a primeira a voltar com boas notícias. "Levá-los para a sala de recepção, e eu vou me juntar a eles em breve." Roland olhou pela janela para o céu, e deixe a cozinha preparar outra porção de sobremesa. Voltando ao redor, ele viu que Nightingale já havia desaparecido. Mas ele sabia que ela estava como sempre ao seu lado. Mais tarde, quando Roland entrou na sala de recepção, o comerciante só agora foi trazido para a sala pelos guardas. Ela tirou a capa molhada e o chapéu de palha, depois se curvou diante do príncipe, mostrando seu respeito. "Eu sou Margaret Farman, uma comerciante da cidade de King. Hoje estou aqui para cumprimentar-lo, Sua Formidável Alteza Wimbledon." Vendo que o comerciante era na verdade uma mulher, foi completamente inesperado para Roland. Durante essa época, as rotas de viagem eram muito menos seguras do que nos últimos tempos. Viajar por aí pode não apenas encontrar bandidos ou refugiados, mas as cidades também tinham muitas forças subterrâneas, para não esquecer que ainda havia a vida selvagem perigosa a ser levada em consideração. Por isso, ver uma mulher trabalhando como comerciante era bastante raro.
Como o relâmpago, ela tinha cabelo loiro brilhante, mas seu cabelo era mais grosso e comprido. Ela deveria ter cerca de 30 anos de idade, e talvez por viver uma vida mais dura do que a das pessoas comuns, ela já tinha rugas ao redor dos olhos e na testa. Sua cor de pele também era mais escura que a do povo do reino. À primeira vista sua aparência parecia um pouco áspera. Mas ficou claro que ela não pertencia aos Samidodes, mas sim ao povo do Fiord. Sente-se, disse o príncipe, apontando que ela poderia se sentar. Você não é um cidadão original do reino de Grey Castle, não é? Por que você perguntaria isso? Margaret sorriu. A cor do seu cabelo é uma visão muito rara de se ver das pessoas do continente. Até onde eu sei, a maioria das pessoas que vêm do outro lado do Vortexea tem esse cabelo loiro. Eu também conheço um explorador dos fiordes. Você é muito conhecedor. Minha cidade natal é de fato no fiord. Mas eu já saí dos fiordes e cheguei ao continente há mais de uma década. Hoje eu estou morando na capital, e posso ser considerado como um meio cidadão do reino de Grey Castle. Ela fez uma pausa. Como não foi há muito tempo que você deixou a capital, é possível que nós já nos encontramos em algum lugar antes. Para poder morar na mesma cidade de Sua Alteza, sinto-me muito honrada. Com certeza, um empresário de sucesso é esplêndido em falar, mesmo sabendo que o outro lado estava apenas lisonjeando ele. Roland ainda tem uma sensação agradável. No entanto, neste exato momento, ele podia sentir como seu lado direito estava subitamente entalado. Desta vez você não precisava determinar se ela estava dizendo a verdade ou não. Nightingale, você está muito entusiasmado em cumprir seu dever. Nos fiordes, ser um explorador não é apenas um título oco. Margaret continuou seriamente. Você pode não entender, mas a terra onde as pessoas podem sobreviver é muito escassa nos fiordes, onde a água sobe e cai. Algumas ilhas serão engolidas na maré alta, enquanto outras ilhas vomitam chamas e fumam o dia todo, e elas têm uma temperatura tão alta que até a pedra se derrete, convergindo para um rio vermelho escuro. Somente aqueles que abrem novos canais, ou encontram um novo local adequado para as pessoas viverem, são elegíveis para receber este título. Então não há muitas pessoas que se proclamam exploradoras. Não só ela se chama exploradora, ela também afirma que seu pai é um maior explorador. Roland sorriu e balançou a cabeça. Bem, crianças, elas gostam de se imaginar como grandes pessoas. No fiord, até mesmo a criança não vai tão facilmente reivindicar esse título. Margaret franziu a testa. Ela já mencionou o nome de seu pai? Vendo a expressão séria em seu rosto, Roland também percebeu que, se tivesse interpretado mal a situação, seria possível que os Suffolk considerassem o título de explorador como algo em que acreditam espiritualmente. É possível que não possa ser chamado tão casualmente. O nome do pai dela é Trovão. Roland nunca esperara que no momento em que dissesse o nome, os olhos de Margaret se tornassem grandes e redondos. Você conhece Sir Thunder? Não, eu só conheço a filha dele. Como é possível que você tenha ouvido falar do nome? Ninguém nos fiordes não ouviu as histórias dele. Sir Thunder, Astvin Dragon Islands e a Shallow-Water Island foram descobertas por ele. Com isso, ele expandiu nossa área de vida quase pela metade. Ele também pintou um mapa detalhado da costa leste da Ilha das Sombras. Agora, cada criança dos fiordes conhece os feitos de Sir Thunder. Ele é um dos maiores exploradores dos fiordes. Mas ouvi dizer que o trovão parecia estar enterrado no mar por causa de uma tempestade. Não, Sua Alteza Real, um verdadeiro explorador nunca cairá por causa de uma tempestade. Ele enfrentou inúmeros perigos, mas no final, ele sempre sobreviveu. No momento, Sir Thunder deve estar em algum lugar reunindo a tripulação para uma nova expedição, assim como ele sempre fez. Margaret inclinou-se para a frente. Sua Alteza, você saberia onde sua filha poderia estar agora? Roland ainda estava um pouco surpreso. Ele nunca pensou que o pai de Lightning fosse realmente tão famoso. Será que os contos dela, que pareciam muito com fantasias, eram todos verdadeiros?
Ela mora aqui no meu castelo. Depois do naufrágio, ela continuou viajando para o oeste até chegar à cidade fronteiriça, quando aconteceu de conhecê-la, e eu a levei para cá. No seu castelo. Margaret estava cheia de expectativa. Posso ver a filha dele? Por enquanto, provavelmente não, disse Roland. No momento, Lightning deveria estar sobrevoando a floresta com Celine, procurando pelo local marcado no mapa do tesouro. Ela está praticando atualmente, fazendo uma aventura na selva. Mas se você planeja passar a noite, pode esperar até que ela volte. Então eu vou esperar e vou falar com ela mais tarde. Margaret assentiu sem hesitar. Então, agora podemos discutir negócios, certo? É claro, Sua Alteza Real, respondeu Margaret, rindo. Não hesite em falar o que pensa.